Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos nessa manhã meditar na palavra do Senhor, no texto da Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12. Colossenses 1, do 9 ao 12. Podemos fazer a leitura? Diz o texto: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Algumas características que são muito importantes à vida cristã, não somente individual, mas também em coletividade. No último domingo à noite, nós tivemos a oportunidade de meditar na parte introdutória dessa carta. E nessa parte introdutória, Paulo se apresenta, dá a sua credencial, como é de costume, se dirige aos destinatários, que são os irmãos em Colossos, como santos e fiéis, principalmente tendo em vista que, mesmo com os falsos ensinos que estavam querendo adentrar a igreja, a heresia que estava presente na cidade, mas esses irmãos estavam resistindo bravamente na fé, e eles estavam demonstrando frutos de que de fato o Espírito Santo estava os conduzindo, e isso se evidenciava muito em três questões, principalmente a fé que eles tinham em Cristo, o amor que eles tinham para com todos os santos e a esperança de vida eterna reservada a eles nos céus. Então, essas três características mostravam a Paulo, pelo relato de Epáfras, que os irmãos de Colossos estavam resistindo bravamente na fé e demonstrando crescimento espiritual, apesar de ser uma igreja jovem. Por tudo isso, Paulo deu graças a Deus pelos colossenses e orou por eles, mesmo que não tenha estado com eles fisicamente. Ele diz: eu oro por vocês constantemente, só que ele nunca tinha estado com aqueles irmãos. Tudo que ele sabia dos colossenses era o relato de Epáfras, quando, indo a Roma, falar com ele, e ele está juntamente com Timóteo, e aí ele escuta aquele relato, e aquele relato enche o seu coração de alegria, ao saber que mesmo com todo o cenário desfavorável fora da igreja, com a presença da heresia, mas dentro da igreja os irmãos estão se mantendo unidos e firmes na fé. E essa intercessão que Paulo faz agora vai se tornar conhecida da gente, quando ele vai orar a Deus pedindo que a igreja de Colossos manifeste algumas características que ele considera que são vitais para a vida cristã, são vitais na vida da comunidade. São 4 petições que agora a gente vai analisar uma a uma nesses 4 versículos que a gente acabou de ler. Então, primeiramente, Paulo vai pedir a Deus para que aqueles irmãos tenham conhecimento da verdade de Deus. No versículo 9, quando ele diz: por essa razão, e ele começou falando, por isso que eu retomei um pouco os 8 versículos anteriores, porque ele diz: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Por essa razão, que razão leva Paulo a orar pelos colossenses? A razão de saber que eles estão enfrentando uma heresia muito perigosa, mas estão resistindo na fé. Desde que o ouvimos, quem ele ouviu
quem ele e Timóteo ouviram para que ele pudesse se motivar a orar pelos colossenses, desde que ouvimos Epáfras. Então, desde o dia em que Epáfras chegou até Roma e falou com os dois, Paulo e Timóteo, que ele ora, não somente ele, mas Timóteo ora, ele diz: não deixamos, sempre usando plural, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, desde o dia em que o relato de Epáfras soou aos ouvidos de Paulo e Timóteo, que os dois tiveram a atitude de orar constantemente por aqueles irmãos. E aqui eu já quero tirar uma pequena lição para a gente. Quando a gente ouvir falar de uma comunidade que é bíblica, que é fiel a Deus, qual deve ser a nossa atitude? Orar constantemente por essa comunidade, intercedendo a Deus para que os nossos irmãos permaneçam fiéis, santos e firmes. E aí Paulo pede ao Senhor que os encha do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Qual o único caminho a ser trilhado para que eles pudessem, nessa batalha contra os falsos ensinos, serem vitoriosos? Era ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Tudo que era apresentado a eles era fora das Escrituras, tudo que era apresentado a eles era fora da vontade de Deus. Mas como saber que era fora da vontade de Deus se nós não temos o conhecimento da vontade de Deus? Então Paulo pede ao Senhor que transforme aqueles irmãos em pessoas cheias do conhecimento de sua vontade, para que eles reconheçam aquilo que não é de Deus, aquilo que não é a sua vontade, e assim possam rejeitar os falsos ensinos. E hoje a única maneira de nós não sermos enredados pelos falsos ensinos é nos enchendo do conhecimento da vontade de Deus. E como conhecer a vontade de Deus? Através de alguém que se levanta com revelações, com novos ensinamentos, dizendo que apenas Deus fala com ele e não fala mais com os outros? Não é assim que nós conhecemos a vontade de Deus. É abrindo as Escrituras e meditando nela dia e noite. É por isso que o Salmo 1, versículo 1 e 2 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então é feliz, é bem-aventurado aquele que conhece a vontade do Senhor através das Escrituras e não se deixa enganar por falsos ensinamentos. Se nós queremos permanecer firmes, santos, diferente dessa vontade que nós já conhecemos, será rejeitado pelo nosso coração e não virará prática. Porque quando nós escutamos algo e isso sobe ao nosso coração, consequentemente isso pode se tornar uma prática nossa. Mas se nós compreendermos que aquilo não serve para a nossa vida, não serve para a nossa prática, nós continuaremos guardando o Evangelho e vivendo de acordo com ele. Mas o conhecimento bíblico não é só uma retenção de fatos. Não é você ler as histórias dos evangelhos, você ler todo o relato da vida de Cristo e achar que isso é suficiente para você conhecer a vontade de Deus e você conhecer a Bíblia. Você talvez, como eu, conhece muitas pessoas que têm inúmeros versículos decorados. Isso não quer dizer que ela conhece a Bíblia. Você também, como eu, deve conhecer pessoas que dizem: eu leio a Bíblia 3 vezes ao ano, eu já li a Bíblia 45 vezes, e essa pessoa também não conhece a Bíblia necessariamente. Por quê? Porque o conhecimento bíblico não é o simples ler e marcar, já li 30%, 40%, não é o progresso, porque o progresso até o aplicativo do celular diz, quando você vai lendo, progressivamente ele vai dizendo que você já leu tantos por cento da Bíblia. Conhecimento bíblico não é um conhecimento medido pelo aplicativo. É um conhecimento que é medido ao passo que você produz na sua vida, ao passo que a sua vida começa a frutificar por conta desse conhecimento, ao passo que você vive de acordo com aquilo que você conheceu. Então, o conhecimento bíblico e a sabedoria na Bíblia são práticos. A gente sabe de inúmeros professores nossos que eram aqueles que a gente chamaria hoje de top. Professor que chega para lhe dar aula de determinada disciplina e ele é mestre em determinada disciplina.
e ele é doutor naquela disciplina, e ele é pós-doutor naquela disciplina. Mas tem uma coisa que nem todo professor, infelizmente, tem, chama-se didática. E aí, se ele não tiver a didática correta, ele pode ser pós-doutor em tudo, ele não vai saber transmitir a você o conhecimento, consequentemente você não vai aprender lá muita coisa, consequentemente isso aqui vai ser o resultado final. Quando a gente olha para a sabedoria bíblica e o conhecimento bíblico, eles precisam ser vivenciados na prática, ou seja, eles, para que a gente transforme esse conhecimento em prática, ele precisa ser passado para a gente da maneira mais clara possível. Não adianta a gente ser doutor em Novo Testamento e a gente não saber falar de forma simples ao coração das pessoas o que elas de fato devem viver. Não adianta ter inúmeras formações se aquilo não transformou a minha vida e se aquilo não transformar a vida de quem eu falo, para quem eu prego. É isso que a gente precisa compreender quando olha o pedido de Paulo por conhecimento, por pleno conhecimento para esses irmãos. Não é que eles sejam os mais sábios daquele espaço, não é que eles sejam os mais sábios dentre os que Paulo pregou e dentre os que Paulo manifestou a palavra de Deus, mas é que eles sejam os mais crentes, que eles sejam aqueles que mais vivem, que mais traduzem em prática a palavra de Deus. Isso sim vai fazer uma grande diferença naquela região que está vivendo sob o efeito de uma heresia. E da mesma forma, nós, se tivermos na nossa vida transformado em prática aquilo que aprendemos dia após dia com a palavra de Deus, isso é que vai fazer toda a diferença nesse mundo que a gente vive, que pode não ter a heresia colossense, mas tem várias outras, que pode não ter a presença de falsos mestres tão ardilosos quanto os de Colossos, mas tem vários outros, cada um com a sua forma de lidar e cada um com a sua forma de abordar o povo de Deus, tentando levá-lo ao engano. Quando nós conseguimos aplicar o conhecimento bíblico em nossa prática diária, nós traduzimos de uma forma muito adequada essa expressão, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Você é sábio quando você vive segundo aquilo que aprendeu. Você realmente encontra uma pessoa e diz assim: essa pessoa tem muita sabedoria, quando ela tem toda uma experiência de vida, mas ela transforma isso em prática. Não é aquela pessoa que tem muita experiência de vida, que diz a você o que tem que fazer, mas ela mesma não faz. E isso vai fazer uma grande diferença também na nossa pregação. Para que a gente tenha igrejas sábias, nós precisamos de pregadores sábios. Ou seja, pessoas que chegam no púlpito, que dizem aquilo que nós temos que fazer, mas que elas mesmas fazem. E não pessoas que jogam um jugo tão pesado sobre os outros, que elas mesmas não suportam. Paulo aqui não está pedindo nada demais para o povo de Colossos que ele mesmo não tenha feito. Ele buscou o pleno conhecimento de Deus, apesar de nós sabermos que nós não vamos chegar ao pleno conhecimento. Não dá para conhecer tudo sobre Deus, não dá para conhecer tudo sobre a Bíblia, mas esse é o nosso objetivo. É buscar conhecer cada dia mais e mais a respeito daquele que nos salvou, para podermos servi-lo melhor. Então, você mostra que compreendeu alguma coisa que lhe foi dita quando você coloca isso em prática e coloca corretamente. Então, quando Paulo diz em sua oração que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, mas com toda a sabedoria e entendimento espiritual, é que eles conheçam a Deus cada dia mais e coloquem isso em prática. Que eles mostrem esse conhecimento às outras pessoas que estão ao seu redor. Uma segunda coisa que Paulo vai pedir a Deus em oração, no versículo 10, é uma vida digna do Senhor. Primeiro Paulo pede a Deus por conhecimento, depois ele pede por vida digna do Senhor. E ele diz no versículo 10, e isso, o que eu acabei de pedir, eu peço isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Veja só, Paulo coloca que o primeiro pedido tem a ver com o segundo.
Como vamos viver de maneira digna daquilo que nos foi pregado? Conhecendo aquilo que nos foi pregado, meditando naquilo que nos foi pregado, e aí a gente coloca em prática. Alguém chega, prega para você, e aí dúvidas surgem. Você não fica com aquela dúvida para si, você vai cavar um pouco mais. Interessante que essa expressão está no livro de um escritor chamado Joshua Harris. Cave mais fundo. Não se acostume com a superfície. Não se acostume com aquelas pílulas de evangelho. Se eu escutar uma meditação de 5 minutos hoje já está bom demais. Já fiz minha devocional, já cumpri a minha disciplina de hoje. Cave um pouco mais. Se você escuta 5 minutos de uma meditação, eu tenho certeza que você é capaz de escutar 10. Se você está lendo um versículo por dia, eu tenho certeza que você pode ler um capítulo. Se você tem meditado 2 vezes por semana, eu tenho certeza que existe motivação da parte de Deus na sua vida para que você medite 5 dias na semana. Na realidade, a gente precisa pegar aquela expressão de 1 Tessalonicenses 5,17 e levar para as outras disciplinas espirituais. É orar sem cessar, é ler sem cessar, é meditar sem cessar, é memorizar sem cessar, para viver sem cessar. Quanto menos brecha a gente der na nossa vida espiritual, melhor. Quanto menos a gente ora, mais frágil a gente fica. Quanto menos a gente lê, menos a gente conhece. Quanto menos a gente conhece, menos a gente vive. Quanto menos a gente vive, mais o adversário das nossas almas tem poder sobre nós, porque nós estamos dando. Agora, quanto mais nós meditamos na palavra e mais o conhecemos, mais nós vivemos. E quanto mais vivemos, menos ele tem poder sobre nós. Porque a gente não deixa? Não, porque Deus nos guarda. Veja que nós temos uma grande responsabilidade, a responsabilidade de viver segundo a palavra. Não adianta também a gente sempre orar dizendo: Senhor, me guarda do mal, Senhor, guarda o meu coração dos falsos ensinos, se eu estou buscando eles cada dia. Se eu estou me entregando aos falsos ensinos e não estou fazendo nenhuma resistência a eles. Deus nos guarda. Deus nos preserva, mas Ele cobra de nós que nós estejamos meditando na sua palavra. Com isso eu não estou querendo dizer que nós temos que fazer a nossa parte porque Deus só faz metade. Eu estou querendo dizer que Deus faz tudo, mas nós ainda temos responsabilidade sobre os atos que nós temos, os atos que nós escolhemos fazer. O homem não é uma marionete, ele tem vontade e ele faz coisas certas e coisas erradas. E nessas coisas erradas, sim, Deus cobra. E nas coisas certas, Ele é glorificado. Na vida de um crente que medita na palavra, na vida de um crente que ora incessantemente, na vida de um crente que busca o conhecimento do Senhor, Ele é glorificado. Então, os colossenses precisavam ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, compreender essa vontade e aplicá-la com sabedoria para que a sua vida fosse conduzida de modo digno diante do Senhor e em tudo pudessem agradá-lo. Por ter o conhecimento de Deus, a consequência deve ser viver de maneira digna dele. Não sei se você tem contato com essa categoria de pessoas, mas se você vive em comunidade e você se relaciona com as pessoas, provavelmente, eu espero que você não seja uma delas e que eu também não seja uma delas. Aquela pessoa que conhece, ou pelo menos diz que conhece a Deus, mas ela não vive de maneira digna dele. Às vezes a gente coloca como uma pessoa que é quase crente. Ela está chegando lá, ela está se esforçando, mas ela ainda não chegou na estatura mesmo de varão perfeito. Ela está quase lá, mas de vez em quando ela dá vazão à carne, de vez em quando ela lembra do velho homem. Ter o pleno conhecimento de Deus na vida dos colossenses, na nossa vida, deve ter como consequência única viver de maneira digna do Senhor. Uma vez que você entrou por essas portas, você escutou a palavra de Deus, você não pode sair da mesma forma que entrou. Essa é a consequência necessária, obrigatória.
Uma vez que você entregou a sua vida a Deus, você não pode ser como era antes. E aí aquele que roubava, não deve roubar mais. Aquele que mentia, não deve mentir mais. Aquele que dizia assim, o meu pavio é bem curto, eu estouro com qualquer coisa, eu sou crente, mas se pisar no meu carro, eu sou tranquilo até a página 3. Esse tipo de discurso não deve mais existir na nossa vida. Porque quem domina a nossa personalidade, o nosso ser, a nossa conduta, não é mais a nossa mente, mas é Cristo. É o Espírito Santo que vive em nós, que vai nos frear com relação ao que nós éramos antes. Mas para isso é preciso compreender a Deus, a sua vontade, para viver de uma maneira que seja digna dEle. As pessoas não vão olhar para a gente e dizer assim, ali vai um filho de Deus, não toque nele, porque senão ele parte para cima. Cuidado, cão feroz. Não. As pessoas devem olhar para a gente e dizer assim, ali vai um filho de Deus. Antes ele não valia nada, mas hoje você precisa ver a bênção que é. Era uma pessoa que, olha, você tinha dificuldade de conversar com ela, mas hoje é uma pessoa extremamente agradável de ficar junto e conversar e dividir alguns momentos. Nisso, nós compreendemos que a prática de uma pessoa sempre é controlada pela sua crença. Você se comporta exatamente em conformidade com aquilo que você crê. Exemplo, se você crê que o homem é fruto do meio, então você vai viver como o meio vive. Você está junto com pessoas que dizem, eu sou crente, mas não tem nada não a gente fazer aqui uma rodada de cerveja no sábado à noite, um happy hour gospel. Aí você vai viver como elas. Pessoas que dizem, eu gosto de ir para a igreja, mas assim, eu não quero tanto compromisso, eu quero ir quando eu sentir vontade. Você também só vai acabar indo quando sentir vontade. E aí a carne geralmente não sente vontade de ir para a igreja. A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, normalmente não sente vontade de buscar a Deus. A não ser que haja uma intervenção divina, nós viveremos como sempre vivemos. Longe dEle, não se importando com Ele, não respeitando a sua soberania. Nós vivemos de acordo com aquilo que cremos. Mas nós não temos fé naquilo, nós temos fé naquele. Essa vai ser a parte diferencial da nossa fé. Existem pessoas que têm fé em algo. Existem pessoas que têm fé numa estátua, pessoas que têm fé nos seus recursos, pessoas que têm fé na sua inteligência, mas nós temos fé em uma pessoa, e é a pessoa de Cristo. Então a nossa vida precisa refletir a nossa fé nele, a nossa crença nele, ou seja, a nossa vida precisa revelar os valores do reino de Deus. Quando ele diz, em tudo possam agradá-lo, nós sabemos que somos limitados. Mesmo buscando a sua vontade, mesmo vivendo para a sua glória, nós sabemos que somos pecadores e que nós vamos falhar em quase tudo que nós tentamos fazer para agradar a Deus. Às vezes a gente ainda diz assim, mas eu fiz com a melhor das intenções, e ainda assim pecamos contra Ele. Antes do retorno de Cristo, nós não podemos e não vamos agradar a Deus em todas as coisas que fizermos. Essa frase isolada talvez seja um grande desestímulo para você, mas ela não acabou aqui. Mesmo que, enquanto Cristo não voltar, nós não vamos conseguir fazer tudo, todas as mínimas coisas da nossa vida para agradar a Ele, esse é o nosso objetivo. Tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 continua sendo verdade. Não foi separado da Bíblia, não. E nós sempre podemos melhorar as nossas tentativas de agradar a Deus. Hoje eu falhei, mas amanhã eu tento de novo. Amanhã eu tento ser um pouco melhor. Amanhã eu tento conhecer um pouco mais a Ele. Amanhã eu tento obedecê-lo mais. Eu sempre posso melhorar. Enquanto tiver vida,
O meu objetivo deve sempre estar mais próximo da vontade dele do que no dia anterior. Uma terceira questão que Paulo vai pedir a Deus em oração é para que aqueles irmãos cresçam em santidade. No versículo 10, na sua parte B, quando ele diz: em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Essas duas questões, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essa vida santa, fruto do conhecimento da vontade de Deus, vai ser reconhecida pelo fato de que quem vive de forma santa frutifica em toda boa obra e cresce nesse conhecimento. Veja que cada ação vai gerar uma consequência. Eu conheço a Deus, a consequência de conhecer a Deus é viver de uma forma santa. E se eu vivo de uma forma santa, a consequência dessa vida santa deve ser frutos. Eu vou frutificar em toda boa obra. E eu não vou parar de conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço, mais eu sou motivado a conhecê-lo. E aí é quando a gente olha lá para o texto de Osés que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós não conhecemos a palavra de Deus para ficar com esse tesouro para nós mesmos. A gente não conhece a palavra de Deus para se encher, ficar obeso da palavra de Deus e não compartilhar com as outras pessoas. Eu acho que às vezes falta naquele que já tem uma certa estrada no Evangelho, aquele primeiro ímpeto que a gente às vezes por questões múltiplas vai perdendo ao longo do tempo, mas não deveria e não deve perder. Logo que você é alcançado pelo Evangelho, você quer sair por todo canto pregando a palavra. Você quer que todo mundo da sua família seja crente, porque você é e você está experimentando coisas boas. E você quer que a vida dele seja transformada assim como a sua foi. Você começa a perceber que aquilo que você fazia não tinha sentido. E obviamente aquilo que as pessoas estão fazendo ao seu redor, longe de Deus, também não faz sentido. Então você deseja que a palavra de Deus chegue até elas, que a palavra faça morada nelas e que elas sejam novas criaturas. Mas parece que ao passar do tempo a gente vai perdendo esse ímpeto, às vezes até a falta de falar sem ter vergonha de ser rejeitado. A gente começa a se preocupar: será que ele vai me escutar de verdade? Será que eu não estou sendo chato demais? Será que eu não estou sendo inconveniente, toda hora eu falando de Deus? Será que as pessoas vão se afastar de mim? Que se afastem. Se você estiver fazendo a vontade de Deus e estiver agradando a Ele, aqueles que se afastarem de você não estão realmente entendendo qual é a vontade de Deus. E se elas não vivem a vontade de Deus e não querem a vontade de Deus, elas não vão te ajudar a continuar no caminho do Senhor. Nós vamos ser rejeitados porque pregamos a palavra? Sim. Às vezes dentro de casa, também. Mas isso não pode fazer com que a tristeza tome conta do nosso coração e nós deixemos de pregar. Pelo contrário, pregue mais, continue, insista, porque é necessário. Nós temos uma honrosa missão, é o privilégio de compartilhar com outras pessoas do amor de Deus para conosco. Nós temos o privilégio de falar para as outras pessoas da graça salvadora dele, da sua misericórdia. Nós podemos falar em alto e bom som para todo mundo que nós temos um Deus que não nos deu o que nós merecíamos. A gente sabe o que merecia e a gente sabe que Ele não nos deu isso. Mas Ele nos perdoou por meio da entrega e do sacrifício do Seu único Filho. Veja, você tem inúmeras religiões nesse mundo e você tem inúmeros líderes dessas religiões seguindo os seus livros sagrados, e a maioria deles diz o quê? Que o homem tem que fazer algum esforço para se chegar àquela divindade, tem que fazer algum esforço, algum sacrifício para agradar aquela divindade. Pessoas no nosso país saem de uma cidade para outra de joelhos, com pés descalços, andam mais de 20, 30 quilômetros para agradar uma divindade. Pessoas juntam o melhor que tem em suas despensas e oferecem a divindades do mar alimentos que vão se estragar.
e que poderia servir para outras pessoas se alimentarem, mas vão para o mar. E a gente percebe que a misericórdia de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou sem que nós tivéssemos feito nada para merecer. A gente não fez um movimento em direção a Ele, Ele veio até nós. A diferença do cristianismo para todas as outras religiões é justamente essa: você tem a divindade vindo ao encontro do perdido para transformar a sua vida e torná-lo digno de uma herança, enquanto todas as outras vão dizer: não, você tem que fazer alguma coisa para, se for do agrado daquela divindade, você ter alguma benesse. Caso não, infelizmente você vai continuar perdido da mesma forma. A gente recebeu um privilégio muito grande, porque não precisou se autopenitenciar para ser salvo. A gente não faz mais sentido para a nossa vida a gente fazer esses sacrifícios enormes, a gente matar mais animais, porque o Filho de Deus foi o nosso perfeito e final sacrifício pelas nossas vidas, para perdão dos nossos pecados. Então, Paulo pede aos colossenses que vivam em santidade, porque o testemunho dessa vida santa deles ia ser importante no impacto da palavra ministrada aos corações dos que ainda estavam perdidos. Quando nós hoje pregamos para que a igreja tenha uma vida santa, é para que lá fora o nosso discurso não seja suplantado pela nossa prática, que não é santa, mas que ele seja um com a nossa prática. É um discurso acerca de um Deus santo, vindo da boca de uma pessoa que tem uma vida santa, e isso vai impactar os corações que estão perdidos e que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso que nós conhecemos e servimos. Quando Paulo inicia a sua oração pedindo por pleno conhecimento da vontade de Deus, lá no versículo 9, é óbvio que nós nunca vamos alcançar a plenitude do conhecimento de Deus enquanto estivermos aqui. Perfeição espiritual e moral aqui na terra não é pregado pelo cristianismo histórico. Se você escutar isso, não faz parte. A Bíblia não diz que nós seremos na terra perfeitos moralmente e que nós teremos a plenitude do conhecimento de Deus enquanto estivermos na terra, apesar de algumas pessoas dizerem que tem. Essa é uma esperança futura para aqueles que estão em Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 17, nos diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, tudo agora para nós é o conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento da vontade de Deus. Isso é novo para a gente, porque antes, vivendo no pecado, a gente nem conhecia a Deus e pouco se importava em conhecer a sua vontade. Mas já que tudo se fez novo na nossa vida, agora a nossa motivação é conhecer mais a Deus e conhecer a sua vontade. Mas é uma esperança que nós temos um dia conhecermos a Ele face a face. Conhecermos a sua vontade plenamente. Não só conhecermos a sua vontade, mas vivermos com Ele eternamente. O que Paulo faz aqui, então, não é um pedido irreal a Deus. Não é uma coisa que Deus não vai dar àqueles irmãos. Paulo pede por crescimento. Quando ele fala em pleno conhecimento de Deus, Paulo fala de crescimento, que aqueles irmãos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Ele está pedindo por progresso na vida espiritual, que eles não fiquem estagnados. Da mesma forma que foram convertidos, morram sem crescer, sem produzir, sem impactar outras vidas. Que eles produzam, que eles não sejam aqueles irmãos que vão chegar na igreja e que não vão fazer nada de diferente, mas que eles vão contribuir para a causa do Senhor. Paulo pediu para que aqueles irmãos tivessem progresso na vida espiritual, porque ele sabia que quanto mais se conhece a Deus, mais dignamente se vive
com relação a Ele e mais se frutifica em boas obras. Por isso, meus irmãos, a importância de nós observarmos na nossa prática diária o que diz o Salmo 1, versículo 2. Quanto mais a gente conhece ao Senhor através da meditação da sua palavra, mais nós podemos viver de modo digno dele, mais nós glorificamos a Ele no que nós fazemos. Errar, nós vamos continuar errando, mas quanto mais a gente procura acertar, menos erro a gente comete. E quanto menos erro a gente comete, mais glória a gente dá para Deus. Por último, ele vai falar de fortalecimento espiritual no versículo 11 e 12, quando ele diz: e sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Para que eles tivessem o crescimento pedido por Paulo em oração, eles precisavam ser fortalecidos pelo Senhor. Em momento algum, Paulo fala que esse crescimento espiritual, que essa preparação para uma vida santa, que esse testemunho eficaz é sem a força do Senhor. Ele não diz assim: Colossenses, busquem a palavra, façam o que tem que ser feito, sejam crentes, sejam santos e sejam fiéis. Agora, lembrando que isso depende de vocês, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade, mas não depende exclusivamente dos nossos esforços, porque pelos nossos esforços nós falhamos. Às vezes a gente diz assim: vamos começar a fazer um culto doméstico? E aí todo mundo da casa diz: vamos. Qual o horário que a gente vai fazer? Quando a gente estiver mais próximo de dormir, 9h30 para 10 horas, a gente se reúne, lê uma palavra, a gente ora, a gente canta um hino a Deus e dá tudo certo. Você trabalha de manhã, de tarde, e às vezes você chega em casa às 7 horas da noite, você só quer ver duas coisas na sua frente: um chuveiro e uma cama. Às vezes nem a fome é suficiente para deixar você inteiro para sentar numa mesa e comer, porque você está muito cansado. Se você não tem estímulo às vezes nem para comer, porque o sono está fazendo com que você procure a sua cama para descansar, imagine ler a palavra de Deus. Não deixa para 10 horas da noite. Não deixa para o final do dia, o que você pode fazer um pouquinho antes. Não deixa para o último recurso das suas forças aquilo que precisa ser o fundamental para o seu dia. Uma coisa que eu tenho percebido, e isso eles nunca vão saber, provavelmente, mas eu devo aos meus vizinhos barulhentos. Às vezes, para preparar um sermão, eu preciso acordar de 5h30 da manhã. Começo a trabalhar todo dia de 7 horas, de segunda a sexta, até 11. Mas eu preciso acordar de 5h30 para poder ler a palavra, para poder meditar com qualidade, para poder tirar as lições que são necessárias, primeiramente no meu coração, para o coração da minha família e depois para a família de Deus. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente diz: não, no final do dia a gente lê uma porção da palavra. Quantas vezes eu falhei em ler a palavra de 10 horas da noite? Eu já não aguentava. Para ler um livro, passava meses, porque acertava um dia, falhava 3. Mas todas as vezes que eu acordo 5h30 da manhã, e que eu sento na minha pequena mesinha e coloco a Bíblia ali em cima, parece que não tem mais nada ao redor. É um tempo de qualidade, apesar de ser muito cedo, e eu geralmente dormi muito tarde, mas é um tempo que eu tiro e consigo meditar na palavra do Senhor. Eu sei que, por menos que eu ler naquele momento, vai ficar. E se eu começo 5h30 da manhã lendo a palavra, eu sei que quando é 5h30 da tarde, que eu estiver encostando o carro na minha garagem, depois de ter trabalhado por pelo menos 8 horas naquele dia, eu vou ter total certeza de que Deus me guardou em todas as coisas. Não é só porque eu trabalho dirigindo um carro, e o perigo das estradas, das ruas, é iminente, mas é porque eu sei que se eu botar o pé para fora de casa, eu vou ter desafios, e se não for o Senhor do meu lado, eu vou perecer em alguns deles. Então, por que terminar o dia com o Senhor
depois de ter vivido tantos desafios, e não começar o dia com Ele, para que esses desafios sejam menores. Às vezes, sem a presença do Senhor nas nossas vidas e sem a meditação na Sua palavra, coisas que são tão pequenas se agigantam e se transformam em problemas sem saída. Não era isso que Paulo queria para a vida dos colossenses. Não é isso que nós queremos para as nossas vidas. Nós precisamos crescer na palavra do Senhor. Nós precisamos crescer no conhecimento da sua vontade, e para isso nós precisamos dele. Paulo não exorta os cristãos a viverem vidas santas e agradáveis sem dizer a eles: olha, Deus vai conceder a vocês poder segundo a força da sua glória. Deus estará com vocês nessa estrada de crescimento. Deus estará com vocês orientando cada passo de vocês, em toda a perseverança e longanimidade, com paciência. Vocês vão ser capacitados a resistir essa heresia e todas as outras. Vocês vão ser capacitados por Deus a perseverar no Evangelho, mesmo escutando várias outras palavras que não têm nada a ver com o que foi pregado a vocês, por Epáfras, por Paulo através dessa carta e por várias outras pessoas. Vocês vão aprender com Deus a ser paciente nas adversidades, e vocês vão ser pacientes também para com os outros. Na vida cristã a gente precisa aprender com Deus a ser paciente nas situações adversas. Quem é crente pode, como o pastor Jamerson já nos falou aqui em semanas anteriores, passar por momentos de tristeza profunda, momentos de angústia, momentos em que a depressão bate na nossa porta, momentos em que a gente se afunda num colchão e fecha a porta do quarto, que parece que nada nesse mundo vai ser capaz de abrir aquela porta e a gente vai ter uma vida normal de novo. De fato, nada nesse mundo vai ser capaz de promover isso para você, mas Deus pode. Então, nós observamos Paulo falando para os irmãos de Colossos, e isso fala muito ao nosso coração de que a nossa vida não depende da nossa força, as nossas conquistas não dependem daquilo que nós fazemos primeiramente, mas é tudo fruto de uma capacidade que Deus nos dá. Se nós chegamos mais à frente do que nós pensávamos que conseguiríamos, é porque Deus nos capacitou. Se você conseguiu galgar novos espaços na sua profissão, é porque Deus te capacitou. Se mais pessoas da sua família se chegaram a Deus pela sua pregação e através da sua oração, é porque Ele te capacitou, é porque Ele te encheu do pleno conhecimento. É porque essa oração de Paulo aqui pode ser muito bem a nossa, e Deus responde da mesma forma. O mesmo Deus que cuidou dos colossenses é o Deus que cuida de nós. O mesmo Deus que escutou a oração de Paulo é o Deus que escuta a nossa oração. A gente não pode perder isso de vista. A oração de Paulo contempla o desejo de que os colossenses vivam em uma atitude de gratidão a Deus. Quando ele diz: o Deus que capacitou vocês a participar da herança dos santos na luz. Nós precisamos ser gratos a Deus, porque Ele nos capacitou a participar dessa herança dos santos na luz. Luz, nesse contexto, vai ser uma palavra que se aplica a tudo que é de Deus. Tudo que se relaciona a Deus eu posso colocar como sendo luz. Então, a verdade de Deus é luz. A gente vê no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a verdade da palavra é luz. A santidade é luz. Sede santos como eu sou santo. A graça de Deus que nos alcança, que nos salva, é luz. O amor de Deus, o que é certo, o que é correto, o que é verdadeiro, aquilo que hoje tenta ser relativizado, mas continua absoluto, é a luz para as nossas vidas. É a luz do Evangelho a nos transformar dia após dia. E isso é um claro contraste com aquilo que nós éramos antes. Quando Paulo fala: Ele vos transformou e vos capacitou a participar da herança dos santos no reino da luz,
Ele está mostrando que antes os colossenses viviam em trevas. Quando nós olhamos para a nossa vida sem Deus, nós entendemos que nós vivimos nas trevas, mas que Ele nos transformou para participarmos da herança dos santos no reino da luz. O que fazer com essa informação? Agradeça a Deus. Seja grato a Ele todos os dias, porque você não está mais nas trevas, você está na luz. Você não vive mais na mentira, você conhece a verdade. E mais ainda, você pode ser um promotor dessa verdade. Você pode ser um agente multiplicador da mensagem verdadeira, para que outros corações que hoje vivem na mentira possam conhecer a verdade. A herança dos santos é o mundo que Deus prometeu dar à igreja, novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Os cristãos têm parte num novo universo criado por Deus. Os que faziam parte da heresia colossense estavam querendo oferecer alguma coisa aos colossenses que eles já tinham. Venha acreditar na nossa heresia e você terá tudo o que a terra pode te oferecer. Tudo de bom na terra você vai desfrutar se você crer nessa heresia. E tem muita gente vendendo o céu e vendendo na terra para que a gente possa comprar a ideia deles. Mas a gente precisa comprar a visão do Evangelho, que diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E aquelas pessoas que creem no Senhor podem desfrutar de tudo aquilo que Ele criou, porque tudo que Ele criou é bom. Nós já temos tudo isso. E nós podemos desfrutar de forma saudável, a partir do momento que nós temos a nossa mente transformada por Ele. A gente não fica olhando para tudo e dizendo isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. A gente sabe, pela palavra, como usufruir de tudo o que Ele criou, de forma que nós não pequemos contra Ele. Então todas as coisas pertencem aos cristãos, o Senhor é quem os fez dignos desse presente. Nada nos foi conquistado seguindo regras. Você conquistou a vida eterna ou a vida eterna lhe foi dada? Os colossenses entendem que a vida eterna nos foi dada e nós precisamos compreender isso, que a vida eterna nos foi dada, nós não seguimos regras. A lei tem uma função muito importante, nos mostrar que somos pecadores. Todas as vezes que nós quebramos ela, nós entendemos que ainda somos pecadores falhos, limitados, pequenos demais para ser qualquer coisa nesse mundo. Mas quando nós olhamos para a graça de Deus, nós entendemos que apesar da quebra dessas regras, alguém cumpriu tudo. Cristo cumpriu tudo. Ele passou por essa terra sendo homem como nós, contudo sem pecado. E por conta da sua vida, por conta da sua obediência e por conta do seu sacrifício, nós somos feitos dignos de desfrutar desse presente. A gente não conseguiu nada com ascetismo, com autopunição, seguindo regulamentos. Não, tudo nos foi dado pela graça. Pela graça é que Ele torna idôneos os indivíduos que participaram de tudo isso. Portanto, para encerrar, mesmo que a gente ouça a respeito de ideias voltadas para o homem buscando fazer algo para ser merecedor da bênção de Deus, que a gente rejeita essa noção. Irmão, mas você tem que fazer isso para ser salvo, mas você tem que fazer isso para alcançar a graça de Deus. Lembre-se, é de graça de verdade. Você não tem que fazer nada porque Ele já fez tudo. Agora, já que Ele fez tudo, viva como alguém que recebeu esse presente. Já que Ele fez tudo por nós, façamos tudo por Ele, pela obra dEle, pela palavra dEle. Se a gente entende que não adianta o esforço, não adianta correr atrás das coisas, porque depende da misericórdia dEle, sem intervenção divina nós não somos e não temos absolutamente nada, então nós devemos viver consequentemente de modo digno do Senhor, sabendo que a nossa conduta
não nos fará ser salvos, mas porque nós fomos salvos pela graça de Deus, nós devemos viver de uma maneira santa e irrepreensível diante dele. A gente não produz boas obras para ser salvo, mas já que a gente foi salvo, a gente tem que viver nas boas obras que foram preparadas para que nós vivêssemos nelas. Os colossenses foram admoestados por Paulo a viver de forma santa, de acordo com aquilo que foi pregado para eles. Nessa manhã, eu deixo para nós a mensagem de que vivamos de maneira santa, de acordo com aquilo que foi pregado para nós. E que o Senhor nos ajude nessa tarefa, nos guarde de todo o mal e dos falsos ensinos, porque eles estão aí. Mas conhecendo a vontade do Senhor e conhecendo a sua palavra, nós resistiremos firmes na fé, rejeitaremos os falsos ensinos, e a consequência é viver para a glória dele.